Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro dos médiuns. Estamos no capítulo 5, quando Kardec nos fala a respeito das manifestações físicas. E ele diz o seguinte: as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Muitas vezes o derrubamento se dá de fato, doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho, acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto. As manifestações dessa espécie não são raras, nem poucas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história dessa natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescas e ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade e quase sempre para a satisfação dos interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Interessantíssimo esse trecho aqui em que Kardec nos fala a respeito das manifestações físicas. E por que ele é tão interessante? É muito comum, quando nós nos arvoramos a entender a nossa mediunidade, né? Quando nós começamos a pensar mediunicamente, a entender os fenômenos que ocorrem conosco, seja porque nós temos mediunidade de evidência, e aí presenciamos um vulto, ou vemos alguma coisa, algum fenômeno que nós sentimos e não conseguimos entender, o simples mal-estar, que às vezes que de simples não tem absolutamente nada, né? O passar mal, como a gente pode assim dizer, quando estamos aí vivendo mediunicamente, o presenciar as energias e entender tudo isso. Então, é comum na vida do médium. Chega um momento em que o nosso compromisso mediúnico é cobrado e aí é impossível fugir dele. Antes, era muito comum, para compreender a mediunidade, que acontecessem aí os fenômenos físicos, né? A questão dos objetos se movimentando, indo de um lugar ao outro, a mediunidade de efeito físico era muito comum. Hoje ela já não tem aí tanto essa presença aí entre as mediunidades que nós conhecemos atualmente, mas ainda existe, né? E era extremamente comum, assim, pelo menos há muito tempo atrás, a gente ouvir aí na nossa infância, né, as histórias de pessoas que falavam sobre casas mal assombradas, ou de uma pessoa que passava mal por intervenção dos espíritos e tudo mais. Por que que isso foi migrando ao longo do tempo, né? Por que que hoje já não é tão comum nós ouvirmos falar sobre a mediunidade de efeito físico e esses fenômenos como as casas mal assombradas, esse tipo de coisa já não é tão comum? Primeiro porque houve o desenvolvimento da doutrina, houve o estudo. E não quer dizer que isso não aconteça, quer dizer que a nossa atenção hoje ela é canalizada para outras fontes. É preciso entender a mediunidade. O que é a mediunidade? É essa condição que permite a comunicação com o mundo dos espíritos.
E hoje, o nosso entendimento, a nossa predisposição, até mesmo a nossa atenção é voltada para outras formas. Então, é possível compreender a mediunidade de outras formas. Então, não tem necessidade mais que esse tipo de coisa aconteça. Isso foi uma evolução? É evidente que sim. Como daqui a algum tempo, nós que estamos em constante evolução, estamos em constante transformação, é evidente que daqui a algum tempo, a mediunidade como nós a compreendemos hoje, ela vai ser modificada. É provável que nós não tenhamos mais a mediunidade de incorporação, né? Vamos aí sentir a irradiação, nós que somos médiuns de incorporação, vamos sentir a irradiação dos nossos guias, e aí eles vão conseguir se comunicar conosco através aí, né, do nosso pensamento ou através da nossa intuição, como queiram assim dizer. Então é muito importante que nós, enquanto médiuns, enquanto estudiosos da doutrina, que nós passemos a prestar atenção nessa evolução ou nessa transformação da mediunidade e jamais nos esquecendo, gente, qualquer tipo de coisa, seja boa ou ruim, o nascedouro está em nós. É preciso que nós prestemos atenção nisso. Se eu estou sentindo boas vibrações, se eu estou sentindo bons fluidos, é evidente que o meu pensamento, a minha vibração, ela está positiva. E tanto isso vale para as coisas ruins também. Eu estou sentindo um mal-estar muito grande, ou eu estou sendo extremamente incomodado pelas energias. Já parou para prestar atenção no que você está emitindo, no que você está mostrando para as pessoas, no que está saindo de você? Como diz o Dr. Fernando, né, nos alertando sempre, diga-me o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas espiritualmente. Então, se o nascedouro está em nós, é muito importante que estejamos atentos no que estamos emitindo, ok? Espero que todos vocês estejam extremamente bem, que estejam felizes e que continuem acompanhando os nossos vídeos. Um beijo e até a semana que vem.